Olá, pessoal. Chamando a sua atenção para tudo aquilo que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Nós queremos aqui enfatizar que a Igreja Central é um ponto de coleta para que você possa estar levando as suas doações. Isso mesmo. Então, na imagem que vai aparecer agora aí na sua tela, a gente tem a lista dos itens prioridades no momento para você trazer no endereço Rua Rodolfo Miranda 136. E também o Pix, se você quer colaborar financeiramente, tanto no auxílio do transporte, também para adquirir mais doações para serem levadas para lá. E também tem o Instagram para vocês, da Brave Missions, para que você acompanhe tudo que está sendo feito. Então, nós agradecemos a colaboração de todos vocês e vamos seguir para o nosso episódio de hoje. A gente pode ter projetos e faz espetáculo e tal, mas a nossa base é a nossa igreja local. A gente tem pastor e a gente discipula também. Se você tem essa base, você pode voar para onde você quiser. Mas você tem um lugar para voltar. Você tem um lugar para voltar e ser discipulado e receber exortação e estar ali, puxando de orelha. Olá, bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho, bem-vindos à nossa mesa de boas conversas. E nós já queremos deixar uma pergunta para você comentar aí nos comentários. Um cristão envolvido na arte, um cristão que se move na arte, ele deve trazer isso apenas dentro da igreja, para a igreja, ou pode sair para fora? E aí, o que vocês acham? É só um ministério ou um trabalho secular também? Mas antes também de a gente entrar nessa conversa, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine, ative o sininho, seja no YouTube ou nas outras plataformas de streaming. Então acompanhe conosco todo esse conteúdo. E a gente tem a alegria de poder conversar sobre esse assunto aqui nesse dia. Este casal muito querido, o John Bassi e a Carol Bassi. Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês, muito prazer, uma alegria para nós recebê-los. Para quem não conhece, né, eles são casados, têm 3 filhos, são atores, dublês, né, profissionais aí de artes marciais, de dança, atuam muito nessa área de arte, né? E por isso que a gente quer conversar com eles sobre isso, porque trabalham há muitos anos já nessa área. Então, primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta assim, né, já dentro do que a gente já está falando e a gente colocou para o público também. O que um cristão, né, tem que se meter nesse meio de artes aí? O que vocês pensam sobre isso? Que acho que é, né, um pensamento aí de muita gente, mas muito bem-vindos para estar conosco aqui. Primeiro de tudo é agradecer, né, o convite. A gente está muito feliz de estar aqui e conhecer um casal tão abençoado, tão queridos. E a gente fica muito feliz porque até a gente estava ali fora falando, né, Carol, ali entrando, quando eu entrei, eu falei, a gente conhecer pessoas que amam a Deus, que também amam artes, então isso é muito, muito gratificante saber que Deus tem levantado pessoas em tantos lugares para despertar, né, nessa geração, esse sentimento, né, que na verdade, nós aqui vamos falar um pouquinho, falar da Bíblia depois, da arte na Bíblia. Show. Não é algo novo, a gente fala que é algo novo nesse tempo da geração, mas sempre Deus, ele que é o Criador, o artista supremo, porque ele que criou o céu, a terra, ele criou todas as coisas, inclusive criou a coisa mais perfeita do mundo, que somos nós, seres humanos, né? A imagem e a semelhança dele. Então isso é incrível. É um Deus criador, é um Deus que além de nos criar, nos deu algo. A palavra diz assim que Jesus, ele levou cativo o cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. Então a gente está falando de Novo Testamento. Tem gente que fala, no Antigo Testamento tem arte, tá? Mas no Novo Testamento a gente vê pela graça a expressão de liberdade da arte, e o Senhor entregou dons aos homens, entregou talentos, entregou habilidades, o Senhor deu ao homem. Então quando a gente fala que um cristão ele está
ele começou a entender o envolvimento da arte, que arte é do Senhor, então que toda expressão artística, seja ela da comunicação, seja ela da expressão corporal, na dança, no teatro, na voz, vocal, enfim, das suas música, diferentes... né? Na música, nas suas diferentes manifestações. Quando ele começa a entender que foi Deus que criou, a gente pode pegar tudo isso para adorar a Deus, para alcançar vidas, salvar vidas, porque o chão é uma isca que chama atenção, para edificar o corpo de Cristo, né? Porque nós temos sim a conexão com o Senhor através do louvor, da arte, enfim. Então eu acredito que isso sim é abrir a visão para verdadeiramente entender os propósitos de Deus na nossa vida, né, Carol? É isso aí. Um prazer estar aqui, né? Conhecer um casal tão... que realmente tem uma vivência parecida com a nossa. Então a gente vê que é da mesma tribo, né? São pastores, gostam de arte. Então a gente realmente se identifica e a gente vê isso que é maravilhoso, né? Então é um momento muito especial. O Senhor está aqui no nosso meio. É palpável a presença do Senhor. Amém. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer. E a despeito dessa pergunta, né? A gente entende que tudo começou no céu. Né? A gente entende que existia um querubim ungido, que ele foi designado para ser o líder do louvor. E quando nós falamos de louvor, a gente fala sobre expressão corporal, a gente fala de instrumentos e a gente fala de canto. E a palavra de Deus em Ezequiel 28 fala que quando esse querubim ele foi feito, o Senhor entregou sobre ele tambores e pífaros, que é a flauta. Então a gente entende com certeza que no céu existia esses dois sons, né? Que era da percussão e era da flauta. E a gente entende também que não existe você ouvir algo e você não se mover conforme o ritmo. Porque nós somos movidos, né? Por um movimento. Então, a gente sabe que isso foi feito para o louvor e adoração ao Senhor. E quando ele se achou que ele era o autossuficiente, ele conseguiu levar 1/3 aqui na Terra. Meu Deus. Então, a missão dele continua. Que é essa adoração e esse louvor de canto, de instrumentos musicais e de expressões corporais não exista para o Criador. E essa é a guerra que a gente vive nos dias de hoje. Então, nós temos que nos posicionar. E justamente até mesmo um livro aqui, A Conquista do Monte das Artes, é justamente falando sobre isso. É um trono que precisa ser estabelecido porque é nosso. E quando a igreja se posiciona, ela está indo... Por que a gente está indo na contramão do mundo? Que é o que ela falou. Satanás foi destituído e ele continua usando. A gente acabou de ter agora, essa semana, não foi um show. Foi um culto a Satanás. Utilizando o quê? Simplesmente música e dança e arte. E porque é isso que ele quer. Satanás quer isso. Ele quer adoração para ele. Então, se a igreja não despertar e saber que isso não não pertence a Satanás, é o que ele mais quer, porque ele quer ser adorado, pertence ao Senhor. Então é como Jesus no deserto, né? Quando Satanás falou, olha, se ajoelhe, então faça um ato corporal, né? Satanás não pediu nenhuma fala de Jesus, ele falou, não, se ajoelhe aqui. Ele falou, não. Por quê? Porque aquele ato simbolizava muita coisa. Olha só. A gente entende que a linguagem corporal, ela é uma comunicação. Sim. E ela está 70%, né, em relação a convencimento de algo. Porque ninguém fala algo se você não se usa e utiliza da sua expressão corporal para você convalidar aquela palavra. Então, se você fala para uma pessoa, eu te amo, não tem como ficar só na frase, na palavra. Você vai ter automaticamente uma expressão corporal.
que é do beijo, do carinho, que é de querer ficar do lado. Aí vem os mimos, os presentinhos. Que essa é a boa parte. Estamos na semana do Dia das Mães, né? Exatamente, isso. Qual que é a linguagem de amor aí, né? Eu acho que isso foi uma indireta. Não. Mas justamente falando sobre esse show que a gente teve da Madonna, não falando de pessoas, porque na verdade a gente entende que o nosso maior adversário é Satanás. Sim. Então ele só vai usar pessoas que sejam, que deixam realmente que eles ficam a ausência, dispostas a ele, né? Tem a ausência do Espírito Santo de Deus. Então, quando você tem a ausência do Espírito Santo de Deus, você tem a presença de Satanás. Então, não são pessoas, enfim, poderia assim, não temos uma pessoa só fazendo isso. Temos diversos artistas fazendo isso. É verdade. Então, foi um absurdo que foi sábado. É um dos absurdos, né? Porque a gente já tem visto se a gente isso. Fala pra ver isso, essa depravação com artes, tá nas redes sociais, tá aqui, ó. Sim. No TikTok, Sim, as sim. crianças estão expostos. Então, vou voltar no que eu falei no começo, até falando de vocês que tem relação com música, arte. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo que nessa geração vai ser muito utilizado pelo Senhor. É uma estratégia, é um caminho. Em agosto do ano passado, 2024... 2023. 2023, meu Deus do céu. E eu fui pro Japão lançar o livro e ministrar num evento chamado Jesus Reigns, que é Jesus Reina, que é o maior evento, é um evento anual e o único evento cristão anual no Japão. Porque lá, assim, é 0,3% da população que é cristã. Entre católico e... Então, assim, é tudo muito difícil. E o apóstolo que nos convidou, ele falou assim, bispo, é o seguinte, Deus revelou para ele e falou assim, olha, o meio de nós pregarmos o evangelho aqui, pela palavra, a gente não pode pegar um panfleto na rua, a gente não pode tentar convencer a pessoa, se a pessoa denunciar, a gente vai preso. Só que a gente pode utilizar a arte no Japão. 0,3% é cristão. Mas eu não sabia que você não podia evangelizar na rua não lá? Pode. Se alguém te denunciar que você está querendo convencer, você pode ir preso. Então é muito sério. Estratégia, e ele então, falou, não, Deus falou, eu preciso que você... Né? Aí foi a proposta, o propósito de levar... Né? A gente tem vários projetos do zoidense, de espetáculo, de coreografia, para que a gente pudesse usar isso como estratégia. Meu Deus. E vocês trabalhando assim há tanto tempo nessa área... Vocês sentem que ainda tem muito preconceito dentro da igreja? Ou como é que funciona isso? Assim, as pessoas têm uma resistência, né, de usar a arte? Isso parte mais dos líderes ou os próprios artistas, as pessoas que têm o talento? O que Até vocês... historicamente, eu acho que é legal falar. Vamos falar de dança, tá? Assim, como referência. Em Êxodo 30 diz o quê? Que Miriam saiu, após sair de uma vez, saiu a Miriam, a profetisa, e todas as mulheres dançando. Não tinha um homem dançando lá, não tinha coragem, não. Tava preso ali, né, ainda. Tava ali, ó. Passou-se anos depois, veio o rei Davi, e assim, com toda a liberdade do espírito, a Bíblia diz que Davi, vestido uma estola sacerdotal, dançou com todas as forças, adorou o Senhor com toda a liberdade, e trouxe a arca, e depois instituiu um louvor 24 horas com Asaf, Emã de Jedutum, e ali 24 horas eles tinham acesso à arca, com louvor, com dança, com expressão, com liberdade. Ali é o modelo da igreja de hoje, da nossa igreja. É isso que nós temos resgatado. O tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi. 4.000, né? Músicos adorando 24 horas. E Amós fala o quê? Uma palavra profética. Em um dia, restauraria o tabernáculo de Davi. E Paulo, ali, ele, numa conversa com os fariseus, numa discussão, lembrou-se dessa palavra, que se cumpre agora em Jesus. Então, nós somos aqueles que estamos trazendo a arca, nós somos aqueles que estamos trazendo a liberdade da adoração. Você quer adorar o Senhor batendo palma? Adore. Você quer pular? Pule. Quer gritar? Grite. Quer dançar? Dance. Mas se expresse, faça isso para Deus com liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, isso é incrível a gente entender, isso é incrível a gente discernir nesse tempo e nessa geração, e é isso que a gente luta. Então veio Miriam, veio
Davi com todo Israel. Aí foi todo mundo, né? E aí a gente vê, né, que a despeito disso, a gente tem o espírito de Mical. De Mical, aí. Que o Aí espírito de chega o Mical, preconceito desde essa época. ele vai sempre existir. Porque o espírito de Mical a gente fala, mas é um espírito de Satanás. E que vai habitar em todos aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Então, dentro da igreja, vamos dizer, é onde tá as maiores guerras, né? Porque ali tem ovelhas, mas também tem muito lobo, né? Então, muitas vezes a gente não sabe quem que é o joio e quem é o trigo. Porque a gente não pode vedar a igreja. Você entra, você não entra. Todo mundo entra, né? Então, as pessoas realmente que vê uma manifestação do Espírito como artístico, né? Como Davi, que ele tocava, ele cantava e ele dançava. Ele era o musical perfeito, né? Tá vendo? Ia ser contratado pro musical. Ele atuava também. Ele atuava. Ele atuava, porque quando ele precisou fugir do... Ele babou, ele falou, é melhor eu babar e fingir que eu sou louco, porque eu não quero morrer. Tá certo. E muitas tão bem vezes que ele enganou todo mundo. Enganou direitinho. Ator, né? E muitas vezes a gente precisa babar mesmo. Pra você não ter embate, porque vai discutir... Porque assim, só o Espírito Santo de Deus para convencer as pessoas. E a gente entende, né, que quando a gente fala de preconceito, existe duas coisas que eu acredito. Primeiro, são pessoas que tem pessoas que não entendem, que não têm a revelação ainda. Então, muitos líderes até nos procuram. Quantos líderes já procuraram e falam, nossa, eu não gostava muito dessa expressão na igreja, mas eu vi um ministro dançando, eu vi vocês num espetáculo, eu falei, não, isso é do Senhor. Então, assim, a gente tem a responsabilidade, para quem tem um ministério na igreja, tem uma responsabilidade que eu falo, você pode ser um testemunho com o seu chamado. E assim você edifica a igreja e também para os líderes da igreja, se eles veem o Espírito Santo, veem a manifestação, né, profética ali da verdade do Senhor, pronto. Você não vai precisar convencer. Então muitas pessoas que não entendem, a gente tem que respeitar, porque é o tempo. O tempo. Agora, existe o segundo ponto de pessoas que realmente têm um sentimento de Mical, que vai querer parar, que vai querer subjugar, que vai querer criticar, né? Você vê na internet, quando a gente posta às vezes uma coreografia, alguma coisa, quantas pessoas às vezes falam mal. Mas não são pessoas do mundão, não. São religiosos. Nossa, isso aí... Vocês são só da dança? Só do louvor? Não, isso aí o que vocês fazem? Ainda, né? Não entende. Olha. Então não tem como ficar explicando. Sim. Então você fica aí com as suas perguntas, né? E a gente deixa que a gente vive o melhor de Deus. Estamos num foco, né? Porque hoje em dia a gente reclama tanto do entretenimento. Por que o entretenimento está assim? Está entregue a Satanás. Mas foi por conta da omissão da igreja. Sim. Exatamente. Né? Do afastamento. Sim. Não, isso daqui não pode. Do diabo. Isso daqui começaram a separar. E não. Exato. A gente não pode separar. A gente tem que avançar naquilo que assim, pertence a nós. Exato, nós somos filhos de Deus, né? Exatamente. Sim. É igual se você vê, tem muitos filmes que tem um roteiro. Cadê os roteiristas cristãos? Sim. Cadê os diretores cristãos? Cadê aqueles que fazem as leis e que realmente vai pegar o recurso público para poder se fazer um projeto realmente que venha a ser profissional? Que precisa, né, ter realmente toda uma... É igual ser Bezalel, né? Tem que ter uma habilidade para isso. E uma autoridade, ganhar essa autoridade, né? Ganhar essa autoridade. Ganhar essa preparar, né? Você falou de Bezalel. Sim. Eu queria... Posso ler um versículo aqui? Com certeza. Porque eu tava aqui e Deus falou, até deixei preparado. Já tava. Uma hora eu vou falar desse versículo que eu preciso falar e você confirmou em Êxodo 31, no versículo 1 até 5. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma nota de que chamei a Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e que o enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria,
capacidade, de habilidade e conhecimento para todo o trabalho artífice, de artista, né? Ele, versículo 4, ele está, pois, altamente dotado como artista desenhador de todas as peças feitas em ouro, prata e bronze. Deus deu para Bezalel uma capacidade de sabedoria, entendimento e uma habilidade artística para realizar não é só para viver um talento, é para viver um chamado. Ele tinha um chamado para isso. E foi Bezalel quem construiu a Arca da Aliança. Uau! Então, existe a Arca da Aliança, a tão famosa Arca da Aliança. Sim. Quem construiu não foi um homem normal, aquele que sabia fazer uma arte no ouro, não. Foi um homem que Deus escolheu e falou: eu coloco sobre ele um dom, uma unção para construir. Vai ter uma habilidade para construir aquilo que vai ser ali o meu templo, o tabernáculo ali especificamente. Então eu acredito muito nisso, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu creio que Deus vai levantar artistas cheios do Espírito Santo, que vão trabalhar com todo tipo de artes e falar do amor de Deus, levar a presença de Deus, levar a alegria do Senhor. Né? E que vai dar honra ao Senhor. E que vai dar honra ao Senhor. Né? Porque o que nós vemos é justamente as pessoas que elas têm um talento, começam o seu ministério. Isso na canto, na dança, e nessas três, né? Da arte, a música, né? O que acontece? A pessoa ela inicia dentro da igreja e ela, por obter, de repente, um conhecimento, ela faz uma opção somente secular. E aí, a gente vê, né, estudos bíblicos que a gente faz e que esses músicos, eles são despedaçados. Nossa. E é justamente isso que acontece. E a gente vê sobre o deus Dionísio, né? Que ele é o pai da arte, no sentido do teatro, da dança. Então, o culto que se fazia para esse deus, ele tinha o deus Dionísio e o deus Baco, que era... a figura dele é de um vinho, né? E tem uma criança ou alguém segurando na perna, né? Então, os cultos era o quê? As Mênades, que se banhavam e ali, de um momento a outro, elas despedaçavam os homens, cortavam. E as crianças também. E as crianças. Nossa. Era assim que eles adoravam, com artes e ao Deus deles. Então, nenhum culto, nada é assim, nada. Né? Tudo é feito para algo, né? E a gente vê isso, até mesmo quando Moisés estava no monte, e ele estava com um momento muito santo ali com Deus, e o povo não soube esperar. Tudo bem que ele estava ali 40 dias. Né? Não existia um WhatsApp para saber, e aí, grita aí do monte, tá bem? Tudo bem. Mas as pessoas, elas não esperavam. Então, eles mesmos, o que eles fizeram? Miriam, que era profeta e que era boa dançarina. Arão, que era o sacerdote. Arão, que era sacerdote. E ambos irmãos, né, de Moisés. Falou pro povo, ó, tira aqui seus ouros, vamos fazer um bezerro. Ali é um deus pagão, né? Não é um bezerro do nada. É um deus, né? É uma obra artística. E ali foi instituído o primeiro carnaval, vamos dizer assim. Por quê? Porque existia a música, existia o carro alegórico, que era o boi, né? E existiam as danças. E aí começou o quê? Orgias, porque eles começaram a beber. Então, quando Moisés olhou tudo aquilo, as pessoas às vezes ficam julgando, né? Moisés, porque ele era estouradinho, não entrou na Terra Prometida, nada disso. Mas o próprio povo, né? Ele quebrou as tábuas. Eu não sei, eu acho que se fosse eu quebrava a tábua na cabeça do povo. Tacava, não, e ele quebrou, né, as tábuas. A Bíblia diz que ele reduziu o bezerro a pó. Ele destruiu. Nossa. E eu acredito que nós, como aqueles que teve... Eu falo da revelação da arte do reino de Deus. A gente está falando de um reino. Isso. Né? Por isso que a gente olha para nós. Vê a nós o teu reino. Então existe... Cada reino tem uma cultura. Então eu vou lá no Japão, tem a cultura deles, é o jeito deles.
A gente vai na África, tem um jeito dele, a cultura. A gente vê no Brasil, tem a cultura. Então, cada cultura deve ser respeitada, porque no próprio Brasil, você vai no Sul, você vai na Bahia, cada um tem uma cultura diferente, que é o modo de vida, é o estilo de vida que foi criado. Só que cultura está ligado a culto. É um modo também de cultuar. Sim. E se as pessoas assistem e gostam, elas estão cultuando junto. Exatamente. Então, por isso exemplo, que Moisés ele destruiu, e é o que a nossa função tem que fazer. Se as pessoas estão indo num show de Madonna, vendo aquilo, então elas estão cultuando junto. Elas concordam. Então todos esses espíritos malignos que estão ali... É uma adoração. É uma adoração. Ela está concordando. Ai, não, tá amarrado. Eu fui lá só ver. Não. Então é muito além. Então assim, o inimigo ele trabalha muito com habilitação. Então você dá uma habilitação para ele atuar, é o que ele precisa para poder atuar na sua vida. Porque se você consome vendo as séries, os filmes, que muitas coisas são interessantes de ver, que vai te agregar em algo, e outras coisas não vai te agregar a nada. A não ser se você ali está com um olhar crítico, você é um profissional, fala assim, eu vou sentar para poder analisar. Por exemplo, depois eu fui e assisti o show para poder ver. Porque as pessoas falam muito. Uma coisa é as pessoas falarem. Eu vou ver com meus olhos e eu vou tirar as minhas próprias conclusões daquilo que eu sei de Deus, aquilo que eu estudei. Então, ali você tem um outro olhar. Então, aí você vê um show de sexualidade, de prostituição, de culto a Satanás. Vê tudo aquilo que realmente não se deve consumir. Até mesmo uma pessoa que às vezes nem é cristã. Se ela é uma pessoa de valor, ela não vai assistir uma coisa como essa. Verdade. Porque assim, é tão baixo. As mulheres estão ficou tão baixo, uma coisa tão horrível, que é uma coisa assim, é surreal. Né? Desumano, né? É desumano. Eu tinha os meus pais que não eram cristãos, ou parentes, tias, enfim. E mesmo eu não sendo... Mas muitos valores eu tive. E, obviamente, um valor como esse é ultrapassar o caráter, é ultrapassar aquilo que realmente é o que você está ensinando para uma nova geração. E aí a gente vê o despertamento da igreja, aquele ponto que a gente estava falando. A igreja tem se despertado nesse tempo. Mas eu acredito que como o inimigo ele tem investido tudo que ele pode. Tanto é que voltei esse exemplo disso, porque em rede nacional, explicitamente, enfim, fora o que é multiplicado em redes. Você vê o despertamento da igreja, a gente vê uma palavra profética. Jeremias 31 diz o quê? 13. Então, um dia a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Então, a igreja vai se alegrar na dança. Ou seja... a gente vê um despertamento, a gente não tem só a dança, a expressão. Aqui no Brasil, a gente vê no mundo inteiro igrejas cristãs despertadas para o ministério de arte. Resgatando isso. Opa, isso então está se cumprindo uma palavra profética. Sim. Então é um tempo de palavra profética. Porque quando a igreja se manifestar na dança, então nós estamos falando que nós estamos no caminho da volta de Cristo. Realmente são sinais dos últimos tempos da volta de Cristo. Porque Davi também tipificava Cristo. Davi entrou onde? Em Jerusalém dançando. E nós somos a igreja do Senhor que vai entrar na nova Jerusalém. Como? Também com artes, com dança, com louvor. E a igreja, né, ela tem a palavra igreja é sair. Né? Sair para fora. Né? Sair para fora. Então, tudo depende, assim, do chamado que cada artista tem. Porque às vezes... isso que eu ia perguntar, o artista, sobre esse despertar. Assim, despertou. Na igreja, o que a gente faz com isso, né? Ok, despertou. Só que Deus, ele tem uma porção para cada um. E um chamado. Eu não posso ser, nessa hora, Maria vai com as outras. Porque todo mundo tá fazendo, porque eu tenho o dom de evangelista também, a minha arte tem que ir lá para fora. Você vai desse jeito? Então você vai ser despedaçado. A gente viu o Elvis Presley fazendo isso. Sim. E tantos outros
que fez porque achou que era para fazer. Não vão sem o direcionamento de Deus. Sem o direcionamento de Deus, né? Sim. Então, assim, é muito perigoso. E tem gente que a gente tem não que tem entender. Um padrão, né? Não tem um padrão. Não tem um padrão. E a gente tem que entender o chamado pessoal. Sim. Você está preparado para ir para a guerra? A gente trabalha com arte no meio secular. Como trabalho, como dublê de ação, como ator. Só que eu acredito, de tudo que já foi forjado na nossa vida, a gente tem, e ainda hoje, nós temos que... O que mais a gente teve que aprender é falar não, até hoje. Olha, esse projeto... Não, esse aqui eu não faço. Isso é legal, porque tem gente que acha que quando vai tem que aceitar tudo que vem na frente. Não, a gente tem Aí vem as ofertas do inimigo. E também esse meio, ele é bem fechado, no sentido assim, se você fechado. dá um não... Às vezes não também. Tudo depende. Mas porque é que você vai ver o falam perfil. esse argumento, né? Sim. Não, eu tenho que aceitar, senão eu não consigo entrar nesse... Sim, igual, por exemplo, a gente teve uma situação na nossa... Quando a gente recebeu... Na verdade, o John que recebeu um convite. E hoje, eu não pediria esse conselho. Pensando no John, depois que eu fui aconselhada, eu falei, nossa, que ridículo. Nada a ver eu pedir esse conselho. Mas na época, eu fiquei confusa. Eu e o John. E a gente pediu. Mas a gente aprendeu. Mas hoje, nossa, não vou nem gastar o tempo do meu pastor para ele me aconselhar uma coisa tão ridícula como essa. Que na verdade, o que foi? Ele recebeu um convite para poder atuar como coreógrafo de luta. Né? Num filme, é uma série? Não, era um clipe de um artista que... Não falar não precisa falar o nome. Só que a gente não sabia quem que era. Você vai ser... vai fazer um clipe musical, você vai ser um policial e você vai atuar como segurança e tirar as pessoas. Beleza. Sim, ok. Vamos treinar? Parece que tem beleza? Nada demais, né? Ok. Então, Na hora que a gente descobriu, era clipe de quê e música de quê? Ixi, mas a gente já tinha praticamente assinado o contrato, já estava ensaiando. E aí a gente ficou em dúvida. E toda vez que a gente fica em dúvida, é uma grande bênção, porque realmente você para pensar. É um alerta. É um alerta do Espírito Santo de Deus. Ali, né? Falei, quer saber? Vamos perguntar para o nosso apóstolo, vamos ver o que ele fala. Porque como a gente, né, não sei, a gente não sabia o que fazer. Então a gente chegou lá, na mesa dele, e ele obviamente é super atencioso, né? Trouxe as guitarras, os rocks todos para acontecer nessa geração. Ele falou assim, se ele falar não, é ok, é não. Mas a gente nem sabia como que seria a resposta dele. Aí ele ouviu, olha, assim. Aí o bispo falou, não, se fosse minha filha, eu não iria. Aí o apóstolo falou, não, eu acho que vocês deveriam falar não. Então é não. Saímos dali, eu acho que o segredo de quem trabalha é saber falar não, saber discernir, saber... E assim, como Deus honra. E eu sempre falo para os nossos discípulos, ou para quem também, né, está próximo. Cada não que você fala para uma oferta que, é dinheiro... Deus te honra tanto, com tantas portas. Então, hoje eu tenho um orgulho de fechar portas que o inimigo... Você fala, isso aqui, eu já... Porque eu sei que Deus vai me honrar. Na nossa conversão, a gente trabalhava com dança, eu era também coreógrafo, trabalhava com artistas. Antes da conversão? Antes. E quando eu tive encontro com o Senhor, a primeira coisa, Deus falou, olha, não foi ninguém que falou. Falou, isso aí não é pra você. Só a que dança? Porque eu dava aula... Eu era coreógrafo de artistas. Era um grupo chamado Axé Blonde. Não sei se vocês já ouviram falar nesse grupo. Já ouvi falar. Era uma formação de meninas de axé. Que então, a gente fazia Faustão. Era até estourado na época. E eu era coreógrafo. Eu tava super legal. Porque eu pegava vários outros artistas. Só que eu me converti e o que aconteceu? O Espírito Santo. Eu não quero isso pra você. Só que foi tão maravilhoso eu ter uma conversa com o Espírito Santo e Deus me dar a direção do meu chamado. E eu falar, olha, eu não quero mais trabalhar com vocês. Eu não... mas agora, por quê? Eu falei, não combina mais comigo. Só que Deus não tinha mostrado nada que eu ia viver hoje. Que a gente ia ter companhia, fazer espetáculo, ir para 10 países, ministrar. E ver. Nada disso. Era um grupo que eram 7 meninas, ela era líder.
inclusive, né? E não tinha nem homem dançando. Quando eu fui entrar no grupo de dança, que era um departamento não era nem um ministério, não tinha isso. Era um departamento dentro do naquela louvor época. E dentro do grupo de jovens. O pessoal falou, não, Joe, você vai entrar no grupo de dança das meninas. Era meio assim. E eu falei, eu vim do mundão, pra você né? é tão Ninguém normal, fala né? nada. Eu tô nem aí. Eu falei, agora Deus, eu quero entregar esse meu dom pra Deus. Então isso foi interessante. Por quê? Chocante. Porque assim, né? quando eu falei não pra essa porta que era financeiramente, profissionalmente legal, Deus me abriu tantas outras portas. Olha isso. Profissional, né? Eu sou formado em educação física, eu trabalhava em grandes redes de academias na época. Então nunca me faltou, até para você que tá aí, ó, nunca me faltou R$1. Verdade. Mesmo falando não para muitos trabalhos. Eu tô falando da minha conversão, eu tô falando nos meus 20, quase 25 anos de ministério, trabalhando ainda em muitas coisas fora no meio da arte. Nunca falta nada para quem deseja honrar a Deus. Nunca falta honra para quem deseja honrar o Senhor. Então, vale a pena agradar a Deus do que agradar homens e agradar a nossa carne. Então, eu falo como testemunho próprio daquilo que vale a pena honrar a Deus e falar não para o inimigo e falar, não, eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Não vai faltar nada. Porque tem gente que fala, né? Ah, mas o que eu ganho é o meu ganha-pão. Eu falo, e vai aceitando tudo, E vai aceitando né? tudo. Eu falo, então, faça... Aí eu ponho em xeque. Falei, entrega de oferta esse ganha-pão. A gente, como já tem na arte, lida com artista o tempo todo, eu falo claramente, rápido, entrega de oferta. Prova ao Senhor para ver se Deus não vai te abrir portas, te honrar poderosamente. Né? Na área de filmes, né? A gente se formou em ator, enfim, como DRT, a gente nunca imaginou fazer novela, série da Disney, série da Netflix, da HBO, Amazon, nunca. Como é que a gente planejou isso? Não. A gente nem sonhou isso. E Deus foi abrindo as portas. Você tá entendendo? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, bispo, eu te vi lá no filme tal, te vi isso tal. Pra mim, é tão normal. Porque não... Aqui são partes que Deus abre como estratégias. Mas isso é uma oferta. Porque Deus sabe que Ele pode nos colocar em lugares estratégicos, porque a gente vai continuar honrando. E começa a mudar a forma como você olha para tudo isso, né? Porque você não é mais um trabalho, é o seu chamado. É o ministério. É o ministério. Você não está ali para ganhar um dinheiro. É uma missão, né? É uma missão. Até né? nossos amigos lá, por exemplo, da nossa equipe de dublê de ação, que a gente vai sair, né? Tá lá na hora do filme, enfim, e eles falam, John, ele sabe que a gente é pastor. O que você tá fazendo aqui no nosso meio? Não é possível. Você é pastor, meu, que só tem doido aqui. Aí eu brinco, eu tenho liberdade, porque como é que ganha a pessoa pra... Eu sou evangelista, tá? Eu gosto de... Quem que vai ganhar essas pessoas nesse meio, não né? é? E você ganha no amor, na amizade, na alegria, no seu testemunho, porque eles te seguem, eles te veem tudo. E eles falam, não é possível. Eu falo, olha, eu vim buscar... Porque tem um monte, tem filho de pastor, tem... pessoas afastadas. 90% é desviado. Aí eu brinco, ó, eu vim te pegar aqui no mundão, vou te levar de volta. Justamente e tal, porque a igreja, né, precisa amadurecer para poder saber... A igreja rejeitou. Como abraçar, né? Então. Porque assim, o povo artístico, ele é um povo diferente. Né? Porque É um povo radical, né? é diferente, é criativo demais, de repente é sensível demais. Você não vê os salmos? Você fala assim, nossa, Davi, menos. Melancólico. Nossa! É um temperamento. Então é um negócio assim de... Senhor, socorre-me. Estourado. Calma. Ele é batida minha alma. Tipo, nem morreu, já meu tá artista, lá. Rios de lágrimas dos meus olhos. Exato. Agora, pra quem tá indo, né, assim... O que você... Além de saber dizer não, o que mais que você acha que a pessoa tem que ter? Que tipo de preparo pra... entrar nesses lugares que vocês vão e, glória a Deus, não se perderam, né? Sim. Estão fazendo a diferença, na verdade. Sabe, eu acho que o detalhe principal é você ser igreja. A gente pode ter projetos e faz espetáculo e tal, mas a nossa base é a nossa igreja local. A gente tem pastor e a gente discipula também. Ponto. Se você tem essa base, você pode voar para onde você quiser.
Mas você tem um lugar para voltar. Você tem um lugar para voltar e ser discipulado e receber exortação e tá ali puxando de orelha e tá aqui sempre. Se o artista conseguir, aí que missão do... quebrar esse orgulho de agora, nossa, o artista é complicado. Olha quantos seguidores eu tenho. Olha os projetos que eu já fiz. Eles compram tudo os seguidores, deixa tudo verificado e acha que tá bombando. Olha só, então, se ele conseguir quebrar esse o orgulho do artista que precisa e ele ser igreja, que assim é a nossa base, porque a gente forma os nossos 3 filhos, a gente vai todo domingo na nossa igreja. É muito raro a gente sair para ministrar em outro local de domingo, só quando tem algo específico. Por quê? Eu volto para casa. Eu volto para casa. Eu vou. Por que muitos cantores, nossa, era cantor gospel maravilhoso, de repente se desviou? Por quê? Porque eu tenho uma certeza disso. Sim. Ele deixou a igreja local, ele deixou de entregar isso como oferta, ele se tornou... Ele vai pra igreja porque ele tem a agenda. E no dia que não tem na agenda, você vai pra onde? Aí se torna uma profissão, não mais uma missão, isso, né? E aí que tal? E é uma linha tênue. Vai se perder. E é o pecado de Satanás, né? E Satanás sabe o que faz. Foi por isso que ele Satanás conhece. caiu, né? Olha Então, essa assim... linha, você entendeu? Ele perdeu o controle. Sim. Exato. Então a gente tá falando algo muito sério aqui. Muito sério. Porque é onde as pessoas... Nossa, porque depois que você fizer tudo, você aí não é entra nada, no você continua um servo. ativismo, nem sabe mais como Não cultuar, tira isso dessa pessoa, né? Desse Pronto. artista. E aí, será que essa pessoa ela sabe como adorar, como oferecer esse culto ao Senhor? O tabernáculo Eu de Davi não vai existir na vida da pessoa, né? Eu deixei um perfume aberto uma vez. E eu percebi que ele perdeu o cheirinho dele. Aí eu falei, esse perfume não... O que mais vai em nós, seja em qualquer dom, é a nossa essência. Sim. E essência é a igreja. As portas do inferno prevalecem contra a igreja. A arte, seja ela qual for, o dom, ele tem que estar consagrado à casa do Senhor. Se você fizer pro Senhor, você pode fazer outras coisas, não tem problema. Agora, se você fizer só pelos projetos, sem o propósito, você vai se perder? Sim, o inimigo vai te pegar. Até mesmo as pessoas, por exemplo, tem uma escola de arte cristã, tem uma escola de dança cristã. Você tem ministério dentro da sua igreja para você dizer que você está fazendo essa arte para Cristo? Isso, né? Ixi. As pessoas confundem muitas coisas. Por exemplo, de domingo, de manhã eu ensaio, é dentro da igreja, mas é um ensaio. E à noite eu vou cultuar a Deus. Às vezes explicando para os familiares, mas você vai de manhã e de noite, mas de novo na igreja, 2 vezes? Não. É que de manhã eu vou pro ensaio. O local é o mesmo, mas são objetivos completamente diferentes. Porque a gente sai, tudo bem que a gente faz culto de manhã, através do ensaio, a gente sai de lá arrebentado. Tudo é adoração pra Deus. Tudo é adoração pra Deus. Mas eu não posso me esquecer das coisas. Tem gente montando escola de teatro só porque tem a poética de Cristo, acha que ali é a casa da pessoa e que tá fazendo pra Cristo. Tem que tomar cuidado, porque vai mexer com o mundo espiritual. É lindo, a intenção é lindo. Mexe muito. Lindo. Nossa, que legal. Mas olha, não ela tá deixa... na escola de dança não é cristã igreja, o né? dia Não é inteiro. igreja. Mas não é igreja ali. Ali tá sendo a ferramenta para você realmente ter. Mas se você não tiver o ministério do canto, o ministério do teatro e o da dança dentro da igreja com o ministério, você não vai ter a sua arte para poder curar, libertar e salvar as vidas e tirar realmente aquilo que esteja de ruim na vida da pessoa, né? O espírito maligno. Senão só vai ser a arte, que vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Poética de Cristo é lindo também, ele pode usar. Mas a libertação mesmo, através da arte, é com a autoridade da igreja. Então, as pessoas, elas também precisam despertar sobre isso. E muita gente pergunta isso pra gente. Fala, nossa, vocês fazem tantas coisas, mas... Não. A primeira é a nossa igreja. E fora que é o que vocês falaram também. Não é um padrão. Então, tem gente que não vai ter esse chamado de ir pra fora, né? Porque Deus vai usar e Deus nem quer, porque sabe que vai perder ele. Vai se perder. Não é o propósito. Não é o propósito. Daquela pessoa. Exatamente. Então, assim, as pessoas elas têm que ficar muito em paz, porque cada um tem um chamado e um propósito. Não é tudo também que a gente faz. Que Deus nos livra da gente nem ser chamado. Olha,
Porque sabe que pode se perder. É interessante, depois de 14 anos de ministério, eu trabalho com a Axé Blonde e a Axé Music, dança brasileira, tal, no mundão. Quando eu entrei na igreja, nem tinha esse estilo muito, não tinha. Tinha a Arca, né, depois, de 10 anos. Não, depois, né? né? Que era uma coreografia nesse estilo. Demorou 14 anos, a gente só nas danças congregacionais, para Deus nos dar a visão do Zoe Dance, que é uma aula, que é uma apresentação com músicas com estilos brasileiros, que tem forró, samba, tudo gospel. Só que Deus nos preparou 14 anos para a gente chegar e saber como lidar com isso, né? Nos dar autoridade para mexer nesse mundo, né? E poder falar, olha, eu consigo sim criar um movimento sem duplo sentido. Dá para criar? Dá. Então é a nossa... Então a gente tem lá o nosso canal do YouTube do Zoe Dance. Né? Para a glória Exatamente. de Deus. Tem lá 300 coreografias, tem muitas coreografias. Eu te faço prova que você não vai encontrar movimento de duplo sentido. Não Por quê? vai. Porque a gente entende a técnica e tem a maturidade. Então, às vezes, fala, bicho, eu vou montar a coreografia. Não, pro Zoe, deixa que a gente monta aqui. Ou então, monta pra eu ver da nossa equipe. Sim. Porque tem coisa que fala, isso não vai dar certo. Muda. Pra não... Então, isso nos gera autoridade para fazer algo pro Senhor. E Deus entregou no meio de uma indignação. Por quê? Olha. Porque a gente, depois de 14 anos já, né, no ministério, Igual começou... Paulo, né? Parado 14 anos antes de... Não sabia. eu não sabia. Eu vou estudar, que legal. Legal. A gente, né, dançava no ministério e a gente começou uma modinha de uma aula que os evangélicos estavam fazendo Pra emagrecer, pra não sei o quê. que era meio sensual, de repente, não sei o que lá. De academia. As portas da igreja se abriu. A gente começava a ir no aniversário das pessoas. O Zumba? Lembra quando estourou? Estourou a Zumba. Nossa! Só que um monte de crente fazendo. E eu, assim, como a gente veio desse mundão... Eu falei, gente, eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque eles estão fazendo o ato profético Da sensualidade. Eles estão chamando esse demônio. Eles não sabem o que eles estão fazendo. A gente ficou desesperado. Só que os líderes, muita gente não sabia. Falou, não, deixa, evangelismo. pra Eu falei, emagrecer. Nada a ver. Nada a ver. Na academia. Nada a ver. Aí a gente Nossa, Nossa, a ia... gente Nada ficou a ver. doido. Aí a não, eu gente- vim disso aí. Aí a gente ia pra um aniversário, era lindo, maravilhoso. De repente, música secular e o povo caindo na gandaia. A gente ia num casamento, a cerimônia linda, toda religiosa, Pai, Jesus ali e tal. Na hora das danças do casamento, festa. Requebra tudo. requebra, funk. O problema não é o funk, o problema é o funk com as letras, né, que são baixas. Aí a gente começou a ficar, falei, não é possível. Aí não adianta ficar indignado. Tem que agir. Né? Tem que fazer alguma coisa. Aí a gente tava no carro, eu me lembro até hoje. Eles estão fazendo então Zumba? Então a gente vai fazer um Zoe. Falou, vai fazer o quê? Um Zoe. Aí não sei, vai ser uma dança aí, inventa Quem alguma falou, coisa. John? Eu falei, Você. inventa aí alguma coisa. A gente vai fazer um Zoe. Da onde eu tirei essa palavra, eu A gente não sei. sabia nem o significado. Nem sabia o significado de Zoe. Só sei que era Zoe. Meu Deus. E aí, obviamente, ele, como um professor de educação física, né, renomado que ele foi da Runner na época, sabia Olha. trazer uma metodologia focada, né, nisso, porque tem que ser um professor de educação física. Eu sou professor de dança, fiz faculdade de dança, balé clássico, além das artes, né, do ator, atriz. E ele tinha muito fácil na cabeça dele como que ele iria trazer isso como uma metodologia. Falou, então, é agora. A gente foi com 2 pés no peito do Aí foi pra inferno. cima. E a gente fez Uau. o negócio E a acontecer. gente começou a colocar o Zoe Dance na nossa escola de dança na época, só que o pessoal, eu quero ser professor. Eu disse que eu fui ser professor. Não, que não é era a nossa isso? intenção. Que é Não, eu esse quero professor multiplicar disso? isso aí na Bahia. Aí eu lembro que em 6 meses eu tava na Deus. Bahia dando um curso para 30 pessoas num hotel, formando 30 professores de Zoe Dance. Zoe. Então vocês criaram Gospel. um Que estilo. legal. Criamos. Então é um Deus, estilo, né, o Zoe que nos Dance. usou. Porque é o de pessoal fala Deus que é a Zumba mesmo. Gospel. Então hoje as pessoas elas podem se divertir,
se alegrar nas suas festas, no casamento, na igreja. Nossa, que a gente faz evento de jovem, evento de mulheres. Sabe? E assim, legal. celebrando o nome do Senhor. Né? Realmente tendo a santidade diante do Senhor. Porque foi para isso que Ele nos fez. Para um louvor e por uma adoração. E se apropriar de algo que foi feito para nós, Exato. né? Exatamente. Deus é o Deus de toda a criação. Não adianta a aproveita gente e fala do livro, separar. Tá aqui. Esse livro é um presente, é de vocês, tá? Obrigado. Inclusive, eu acho que a gente tem aquela caixa. A caixinha bonita, né? Depois vocês vão ganhar o segundo presente, tá? Obrigado. Olha. E esse livro nós demoramos 7 anos para escrever. Olha isso. De uma revelação que o Senhor foi nos dando por partes, que é a conquista do Monte das Artes. É uma revelação do Senhor, daquilo que é nós resgatarmos, conquistarmos e resgatarmos aquilo que sempre pertenceu a Deus, para Deus. Só que a igreja, de um modo, com o tempo, perdeu por falta de entendimento e pelo espírito da religiosidade, e onde a igreja nos dias de hoje já está se levantando, e nós vamos nos levantar para conquistar aquilo que é do Senhor, que é o Monte das Artes, em diferentes tipos de manifestações artísticas. E aqui a gente fala na Bíblia como Deus lida com a arte, como Deus lida com criação, existe sobre os códigos das artes, porque a música tem códigos, tem mistérios em cada som, a arte, a criação também. Então Deus foi nos revelando, e cada palavra, cada tema, né? Aqui fala sobre nós termos fala sobre o chamado do ministro de artes, e fala sobre também chaves espirituais, como a gente vai usar como ferramenta. Então é um livro muito abençoado. Muito legal. E fala sobre o mundo espiritual com as artes. Isso é de vocês. Uau, que legal. Muito obrigado. Olha E para aí. quem tiver interessado, procura na internet. Tá no site da companhia, né? praiseciadedança.com.br. Hoje é o livro mais vendido nosso. Eu já tá chamando já quase de best-seller. Linda capa. Quem pensou na capa? A gente vai ainda ali, isso aqui. Vai se ajustando, né? Praise Cia de Dança. Dança.com.br. A gente tem tá esses enviando 2 ministérios, né? O Pericia de Dança, que ele vai falar congregacional, né? Que é Ministério de Dança. E o Zoidense é justamente para as pessoas dançarem juntamente com a gente. Não é algo que as pessoas, como o Praise, elas vão celebrar, obviamente, mas elas vão ver uma obra artística. E o Zoidense, a gente vai chamar as pessoas para participar. Então é diferente, né? São contextos diferentes. Então a gente tem o Pericia de Dança e o Zoidense. E aí pode entrar pelo site ali, vai para ter esse livro, uma grande bênção. Obrigada. E já tá saindo novo aí do Tabernáculo de Davi, né? De Davi que você vai de Davi, escrever, né? Já terminei, Já mas terminei. Vai estar o livro é uma bênção. É uma bênção. Dói, viu? Dói escrever. É um Dói. filho. Esse foram dias de dor. De dor, E uma dor coisa escrever. assim que assim, deixa eu só concluir. Eu aprendi o quê? Que quando você escreve, é como a Bíblia, né? Ela foi escrita. Quando você escreve, você deixa a memória, você deixa, sabe? Igual essa madeira aqui, você pode até botar uma massinha aqui, não vai ficar igual, porque não é natural, mas ela foi marcada. E eu acredito que quando a gente escreve aquilo que Deus nos dá, então eu incentivo você a escrever, que tal? Escreve, lógico que isso é um dom. Eu nunca entendi que seria o meu dom de ser escritor, de escrever, enfim. Mas hoje a gente tem os e-books que vai se tornar livro, tem as coisas. Veio com dor, mas... E é o que está acontecendo com esse novo livro agora, é uma luta espiritual, mas é muito importante a gente deixar. Não desistem, porque com certeza é algo que vai fazer muito impacto no mundo espiritual. Sim, vai. E por isso que a resistência deve estar grande. Exatamente. A gente tem um espetáculo chamado o Espetáculo de Rei Davi,
Que é lindo, lindo, lindo. É lindo. A gente fez um DVD de dança. E também tem atuação. Tem atuação no teatro. E uma cena que é um musical. É verdade. Que é quando a Mical, né? Ela faz cantando a humilhação. Que bela figura, não sei cantar. Eu não sei. Do rei de Israel. Ela canta toda. E bate o sapateado. Nossa, que legal. É muito legal. O espetáculo Rei Davi, ele é incrível. E aí, assim, eu tô ansiosa porque fala sobre o tabernáculo de Davi. Tem muitas coisas para escrever ainda. E coisas que a gente tem descoberto, né? Porque assim, a gente já sabe de tudo que está escrito na Bíblia em relação à arte. É uma fonte inesgotável. Muita coisa. Quando muitas pessoas assim, falam assim, tem... porque as pessoas, elas querem assim, me fala onde está o ministério de dança no Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso é assim, todo mundo quer saber. Se é de Deus ou se não é de Deus, é por causa disso. E aí é interessante eu comentar que justamente assim, é algo que eu também não sabia e que com uns 3 anos pra cá, que a gente tem estudado e tendo a revelação. A gente faz uma conferência de dança chamada Conferência Praise de Dança desde 2012. E que é um evento que a gente chama sempre uma pessoa de fora para ministrar. E de outro país. E em janeiro a gente faz o Congresso Nacional, que aí é brasileiro mesmo, fica entre a gente. E a gente sempre chama, né? Sim. E muitas vezes a gente chama as pessoas, mas no momento do culto, às vezes por a gente estar fazendo, né, o evento, muitas vezes a gente não para observar os detalhes, né? E teve uma vez que a gente chamou uma francesa, né? E ela tinha uma escola chamada Marrol. Ah, legal. Ficou por aí. Que bênção, né? Ótimo. Enfim. Aí eu fui descobrir, acho que 1 ano depois, né? Um ano agora, esse ano que passou, o porquê que chamava Marrol. Porque eu comecei a estudar a Bíblia. E aí eu descobri esse nome e o porquê. Falei, nossa, ela veio aqui. E eu não sei se ela falou, mas obviamente sabe, porque o nome da escola dela mas desapercebido. Que as pessoas falam assim, onde tem um ministério de dança no Antigo Testamento. Além de nós vermos ali, né, o momento de Miriam, onde nós temos um momento ali, até mesmo onde a dança foi estabelecida com um canto de orgias em relação ao Moisés, que a gente vê todo aquele culto. Com bezerro de ouro. Com bezerro de ouro. A gente entende ali quando o Senhor estabeleceu a Arca da Aliança com Davi, e ele trouxe a arca, e ele teve que dar 6 passos, sacrificar. Então, ele dançava num mar de sangue, né? Então, isso também, falei, nossa, sangue, eu nunca tinha... falei, meu Deus, um mar de sangue. Porque foram muitos sacrifícios... Né? A cada 6 passos. A cada 6 passos, muito sacrifício. Então era necessário aquele sangue para purificação do pecado, né? Então a gente entende que na época, no tempo de Saul, ele não se valia da arca. Chegou Davi, não, vamos trazer a arca. Quando ele trouxe a arca, trouxe de uma forma errada, né? Então, ele colocou no carro dos bois ali. E aí, Uzá foi colocar a mão. E aí, Davi ficou todo dodói com Deus. Mas que, na verdade, ele mesmo gerou o problema. Sim. Né? Ele falou, deixa essa arca lá em Obed-Edom. Chegou em Obed-Edom, 3 meses, já começou a prosperar. Davi falou, o quê? Traga de novo pra mim. E aí, foi a chave aonde ele fala que ele colocou o Asaf como o líder, né? De louvor. O líder de louvor. E aí, ele estabeleceu Emã, e ele estabeleceu Jedutum para ficar como para trazer o louvor. E os outros e os demais como porteiros, tal. E eram muitas milhares de pessoas, mas que nem as mulheres e crianças eram contadas. Então imagine a quantidade de pessoas. E se você for ver a raiz da palavra Emã, ele era filho de Maol. Maol significa homens que dançam. Ele era um homem que tinha 3 filhos e eles eram designados para ser líder do tabernáculo de Davi, para trazer o louvor com canto
e dança. Com a expressão Marrom. corporal, né? É marrom, né? Que fala. Marrom. E por isso que a gente entende o porquê que Miriam, ela dançava e tocava. Porque não tinha uma distinção entre só tocar ou só dançar. A dança era juntamente com a música, né? Com o instrumento. Então, por isso mesmo, ela era musicista também. Então, você vê que o pai, que era Marrom, com os 3 filhos, que um deles era Emã, e o Emã foi o líder, era uma família levítica, designada, orquestrada, para introduzir a música juntamente com uma dança. Porque você não vai tocar uma música sem você ter um compasso de dança. No sentido de ritmo. Tem uma Ainda batida. que seja uma palma, um para lá, um para cá, é uma dança, é uma movimentação. Então, as pessoas nos perguntam, né? Então, justamente isso está muito baseado. E as pessoas realmente têm a liberdade E esse estudo vai estar no próximo livro. Ah, eu achei que tivesse aqui. Não, é do livro de Davi. Esse é de Davi. Que é do Tá Que é vendo? marrom, Aí a gente vê Que no legal. Novo Testamento, Atos 3, que vai... Eu não tenho prata, não tenho ouro. Quando eles se levantam de um pé só, ele se levanta em salto. Tudo que a palavra é. E se você ver no Salmo 150 e Salmo 149, a palavra dança em hebraico, não tá a dança em si, tá escrito marrom, que é o significado de dança. Ah, é? É. Olha só. Então é né? muito interessante. E é isso, né? Se Senão, deixar, a gente não vai parar. a gente vai ficar. E o horário tá apertado. É. Posso fazer uma última pergunta? Pode. A Vamos. gente tem o nosso quadro que chama Um Filtro. Porque hoje em dia tá na moda o sem filtro, né? Tá. E a gente acredita que, como cristãos, devemos sempre ter um filtro. E esse é o filtro do amor. Então, para alguém que tá nos ouvindo aí, e talvez a pessoa sabe que tem um dom, tem talento para a área das artes, mas isso tá adormecido, ela não tá se sentindo em paz, não sabe como usar isso para Deus, para a glória de Deus, para a profissão, talvez. O que você pode deixar vocês, né? Deixar de recado para essa pessoa, passando pelo filtro do amor aí? Um conselho, um direcionamento. Acho que Paulo falava assim, né, para Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Não é só desprezar o que é mais lindo, mais precioso na nossa vida são os dons e talentos que o Senhor nos deu. E eu acredito que a maior alegria, a verdadeira alegria, está quando você consegue encontrar o propósito. Isso aí está, ali está o propósito que você nasceu. Então, o nosso Deus é do tamanho, né, do espaço vazio de qualquer coração. E se você coloca o seu dom diante do Senhor, Ele vai preencher os espaços, porque você vai ter uma conexão com Ele. Não enterre os seus dons, não enterre os seus talentos. Às vezes pode ter pessoas que não vão entender. Respeite, não precisa ficar bravo, não precisa ficar com raiva. Respeite, mas não deixe de fazer o que o Espírito de Deus colocou no teu coração. E se você está num ministério ainda que existe um apoio ainda, meu Deus do céu, você é uma pessoa já muito abençoada, né, bem-aventurada, e em nome de Jesus que você aproveite a oportunidade, porque o mundo jaz no maligno, o tempo é curto, nós temos aí um tempo oportuno de vida e Jesus está voltando. Então, em nome de Jesus, abre o teu coração e seja a pessoa mais feliz da terra. Eu acredito que de tudo aquilo que ele falou, e simplesmente só acrescentar algo pensando, né, daquilo que seja diferente, porque eu concordo com tudo que ele trouxe. Para não falar as mesmas coisas, eu acho que se de repente tem uma pessoa que está adormecida ou tem esse talento e não sabe como utilizar para Deus, de repente ela quer, né? Ela deseja, né? Tendo um convite, ela vem. Que ela venha procurar uma igreja onde os pastores entendam o chamado dela. Porque se eles não entenderem, ela vai ficar dando murro e espada, e ela só vai se magoar ainda mais e vai se frustrar. Então, se é claro que Deus também, é que assim, é como eu não escolhi a igreja que eu estou. Deus escolheu para mim, né? Depende também.
Só que eu fui muito agraciada que foi uma igreja onde tinha já uma mente aberta. Obviamente que não existia esse ministério de dança que ela é hoje. Porque quando a gente entrou, não era dessa forma. O Senhor nos levantou e a gente realmente foi organizando e foi dando o formato daquilo que a gente usa hoje. Que também não se tinha. Então, se a pessoa realmente ela tá numa condição de escolha, que ela pode escolher, que ela realmente escolha uma igreja igual a de vocês, né? Igual a nossa. Como a de vocês, vocês lideram, né? A dança. Entendeu? Lá, assim. Justamente porque os pastores vai abraçar. E também eu acredito que cada igreja tem um chamado, chamado específico, né? Exatamente. Que eu percebo, assim, tem algumas igrejas que trabalham mais na parte de preparar liderança de pastores, lida com mais intercessão. Mais intercessão, profético, né? E o que a gente entende muito que aqui Deus, assim, uniu muitas pessoas criativas. Então, é multiforme graça, e a gente, demais. E até, eu ia falar lá no começo. Palavras proféticas a respeito, e a gente começou a observar quantas pessoas criativas, talentosas, né? e Deus começou a unir diretores, enviar diretores de teatro. E aí eu falei, não é à toa, né? Então Deus deu uma porção, uma responsabilidade pra gente nessa área, né? Exato. Assim como Deus também deu pra vocês, né? E aí entender o movimento, né? E se encaixar ali. Se encaixar. Os membros não são todos iguais, né? Não, verdade. E tem muito talento ali que... esses dias a gente tava na igreja, sentando, era uma festinha. Aí, bispo, eu vejo os seus Instagrams, tudo, porque... Você sabia que eu trabalho também em filme, isso, aquilo? Não, ele mas eu tenho medo. Agora que eu tô vendo seus postagens, porque eu sempre achei que isso é errado. Você acredita? Aí eu... Olha! Como assim? Porque tem gente que me critica, porque não é pra eu estar nesse meio. Tá vendo? Uma pessoa cheia de tempo falou: opa, velho, na próxima cantata você já vai atuar com a gente. Talvez podia estar fluindo mais, mas fica receoso. Fica receoso. Sim. Olha, gente, que papo beleza. bom, hein? Meu Deus, né? o único problema aqui é porque... A gente falou tanto que nem comeu. Nem comeu pão de queijo e o tempo tá muito curto. Eu queria que a gente tivesse mais tempo pra conversar. Verdade. Vocês vão ter que voltar. Vamos voltar. Parte 2. Parte 2. Vamos lá. Mas muito obrigado mesmo, viu? Pela presença de vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, né? Não esqueça, se você ainda não curtiu, curta ali, comente, envie para o máximo de pessoas que você conhece dessa área, que Deus vai falar com elas também, né? E aproveite para levar esse conteúdo para mais pessoas. Amém. Se vocês quiserem... Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada. Conhecer vocês pra gente foi um presente, né, Carol? Para nós Pode contar com a também, gente. foi um presente. E eu sei que esse primeiro contato aqui é de muitas coisas, eu creio que Deus vai fazer. Com certeza. Né? Então a gente está muito feliz. Tem uma família aqui já da família de vocês. E vocês estão assistindo, curta, comente, compartilhe, ore, abençoe por esse projeto, esse podcast, essa igreja tão linda. E se conecte com esses pastores que são uma bênção. Amém. Até mais. Obrigado, gente. Até o próximo Good Talks. Amém.